Êxodo 16, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz o seguinte: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá, nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Que Deus nos abençoe. Você pode deixar a tua Bíblia aberta em Êxodo 16, que nós vamos usar mais alguns versículos. Você sabe que, quando eu estava lendo este texto, eu acho que é a primeira vez que nós temos a declaração de que houve um churrasco na face da terra, não é? Churrasco é uma das melhores coisas humanas que existe. Eu, particularmente, minha comida predileta, se eu posso considerar que churrasco é uma comida, é churrasco. Ontem eu tenho uma conhecida que trabalha comigo que é vegetariana. E ontem parece que ela comeu frango e mandaram uma foto no grupo do Whats dizendo que ela tinha comido frango. E eu disse: olha para a cara dela, está até melhor, porque quem come carne fica até mais bonito, não é? E eu creio que, pelo que a Bíblia conta, é a primeira vez que há uma declaração de que nós nos sentávamos ao redor de algo para comer aquilo que era muito bom. Nós sentávamos ao redor das panelas de carne para comer carne e pão o dia inteiro, e o Senhor nos tirou daquele lugar para nos trazer para um lugar que nós vamos morrer. E eu quero perguntar para você algo que deveria ser perguntado para aqueles homens naquele dia: o que você prefere? Churrasco ou milagre? Churrasco ou milagre? Porque se você entende um pouquinho da história do povo de Israel, você sabe que aquele povo estava no deserto, porque um dia Deus disse: eu vou libertar este povo de toda a opressão que eles sofrem do Egito. Israel um dia foi levado cativo para o Egito, e ali eles trabalhavam para o faraó como escravos. Eles trabalhavam construindo tijolos, eles trabalhavam na construção civil do Egito, simplesmente para terem aonde morar e terem aonde comer. Tanto é que quando Deus escolhe Moisés e diz: você vai ser o libertador do meu povo, a primeira vez que Moisés chega para o faraó e diz: faraó, você tem que deixar o povo de Deus sair dessa terra, porque Deus está trazendo libertação para este povo. O que o faraó faz? Dobre a carga de trabalho dos escravos. Os escravos estão com tempo demais para planejar o mal. Antes nós dávamos a palha para eles construírem os tijolos, agora não vamos dar mais. Façam com que eles procurem a matéria-prima para a construção, porque eles eram escravos, eles teriam que trabalhar mais. E daí que aconteceu uma das coisas mais maravilhosas de toda a história do homem, onde Deus, de forma sobrenatural, mandou algumas pragas para que o coração de Faraó fosse amolecido, fosse quebrantado. Deus mandou, com o poder dele, algumas pragas para que o Faraó entendesse que Deus era Deus acima de todas as coisas. E sabe por que eu falo para você o que você prefere? Porque aquele povo teve escolha. Se você entender e ler um pouquinho da palavra de Deus, você vai ver que, no mínimo, eu estava procurando ontem quanto tempo demorou as 10 pragas. Historicamente falando, eu encontrei que ninguém encontrou resposta, entendeu? Eu encontrei que ainda não se sabe quanto tempo demorou, mas no mínimo 1 ano, as 9 primeiras pragas foi o tempo da primeira até a 9ª.
Então, por um ano, no mínimo, esse povo viveu o milagre de Deus todos os dias. Todos os dias. Por que viver o milagre de Deus todos os dias? Porque a praga acontecia para os egípcios e a praga não alcançava os israelitas. A praga alcançava quem não era de Deus e quem era de Deus estava protegido. Isto foi milagre. Por um ano eles viveram todos os dias. Os amigos ou inimigos egípcios deles estavam dizendo: eu não consigo nem viver de tanto piolho que tem na minha casa. E eles estavam tranquilos, porque na casa deles não tinha esse problema. Eu não tenho água para beber, porque o rio se transformou em sangue. Os israelitas diziam: eu estou tranquilo. Minha casa está infestada de mosca, eu não consigo comer rã, noite. Mas os israelitas diziam: eu estou tranquilo. Por um ano, eles viveram o milagre de Deus todos os dias. Todos os dias da vida deles, por no mínimo um ano, eles viveram um milagre. Milagre de Deus, provisão, cobertura, proteção, cuidado durante um ano. E na hora da dificuldade, eles lembraram do churrasco de escravo. Devia ser uma carne muito ruim. Resto. Isto não faz parte da minha palavra, mas Deus me trouxe uma palavra que eu quero compartilhar com você. Nós tivemos desde a nossa geração o mês do discipulado, não é? E nós sentamos com quase todos ou todos os nossos discípulos neste mês. E para todos os homens que eu sentei, eu trouxe a mesma palavra, que é uma palavra que Deus me entregou. E uma palavra que, por duas vezes, em Êxodo 9:4 e Êxodo 11:7, o Senhor diz a mesma coisa. Êxodo 9:4 e Êxodo 11:7, a palavra de Deus diz: o Senhor faz distinção entre o povo de Israel e o povo que não é dele. Essa palavra é para mim e para você. O Senhor faz distinção entre você e entre quem não é dele. Se aquele povo vivia um ano no milagre, é porque Deus fazia separação, sim, Deus fazia distinção. Esse vai receber praga, esse não vai receber. Esse vai passar fome, esse não vai passar. O filho desse vai morrer e o filho desse não vai morrer. Isso é distinção. E você e eu temos que nos apoderar dessa palavra, porque chegou o tempo de Deus fazer distinção entre eu, você e o resto, em nome de Jesus. Se o mundo está dizendo que esse é o ano da crise, eu estou dizendo que esse é o ano da gente prosperar, porque nós somos diferentes. Se o mundo diz que esse é o tempo de que acabou, não tem mais esperança, nós vamos dizer: não, a esperança nasce em nós, porque nós somos diferentes. Deus faz distinção entre a gente e o povo que não é dele. Por duas vezes Deus fala isso em Êxodo: Deus faz distinção entre o povo de Israel e o povo que não é dele. Se aquele povo vivia um milagre durante todo o tempo que viveu, é porque Deus fazia separação. Eu que assisti alguns capítulos do 10 Mandamentos, fase 1, não é? Fase 1, é verdade, que está na fase 2 agora. Na fase 1, eu lembro que eu abri e assistiu lá na última semana, ficou enrolando, né, para chegar a 10ª praga. E a distinção era uma marca, não é? A gente sabe. A 10ª praga, a distinção que Deus fez foi passar o sangue nos umbrais das portas, o sangue do carneiro, do cordeiro sacrificado. Essa era a distinção. Eu e você temos essa marca na nossa vida, em nome de Jesus. Eu e você temos essa marca na nossa vida, porque se o anjo da morte, o anjo da destruição, o anjo do que quer que seja passar na nossa porta, ele vai ver que é um sinal, e na nossa casa ele não entra. Na nossa casa, a nossa vida, muito mais do que nosso lar, em nós, porque Deus fez separação entre eu e você. Mas hoje, depois de tudo isso e mais, porque no período das pragas, o povo viveu um milagre. Depois, o povo já tinha vivido vários milagres. O mar se abriu, o alimento não faltou, a água jorrou
a fonte foi purificada porque tinha água amarga e Deus adocicou aquela fonte, tornou a água potável, tudo milagre sobrenatural. Mas na hora da dificuldade, eles lembraram das festas, da comida, do churrasco, dos prazeres da carne, daquilo que dava satisfação pessoal, não espiritual, daquilo que enchia o estômago, daquilo que enchia o cérebro, daquilo que satisfazia a carne. E talvez Deus tinha que descer lá e dizer: e aí, o que vocês querem? Eu estou fazendo vocês viverem de milagres e milagres, e vocês sentem falta de comida. Por que você e eu precisamos escolher milagre em todo o tempo? Sabe por quê? Porque você já entendeu, eu vou usar o nome churrasco aqui, mas eu vou te dar um monte de exemplo, tá bom? Porque o churrasco é passageiro e o milagre é eterno. Porque a festa um dia acaba, mas a vida eterna é para sempre, até porque tem eterna no nome. Porque a satisfação que o mundo pode dar para você, ela acaba um dia, mas a vida com Deus é para você morar por todos os dias da sua eternidade do lado dele. E talvez a tua dificuldade seja tá bom, eu quero escolher milagre, mas eu não tenho visto. Talvez a dificuldade de muitos seres humanos seja enxergar milagres. Porque eu não sei de outra vez na história que um mar se abriu. Eu não sei de outro momento na história que alguém andou 40 anos por um deserto e nem as roupas, nem a sandália se desgastava. Eu não sei de outra vez que alguém estava perdido no lugar e tinha uma nuvem de fogo à noite para conduzir e uma nuvem de dia para proteger do sol. Eu não sei. Mas eu quero dizer para você que nós somos a prova de milagre. Milagre é Deus transformar a vida. É Deus tirar alguém que era muito desgraçado. O apóstolo já ensinou para a gente o significado da palavra. Desgraçado é o sem graça. Não sem graça de engraçado, mas graça de ter algo que Deus entrega, de ter um presente que não é seu, que você não merecia. Alguém ter essa falta de graça, essa falta de futuro e Deus transformar, isso é um milagre. Quem pode testemunhar aqui nessa noite que é um milagre? Quem é um milagre? Se você é um milagre, fica de pé, por favor. Se você tem um motivo para ser um milagre. É só para ser um testemunho. Se você é um milagre, procura aí quem está do teu lado aí, principalmente quem estiver sentado, só para saber que você é um milagre. Diz que você é um milagre. Diz para quem do seu lado, fala: eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Vira para o outro lado e diz: eu sou um milagre. Olha quanta gente dizendo que é milagre. Pode sentar no teu lugar. Você é um milagre, eu sou um milagre, a tua família é um milagre. A tua casa, a tua descendência, os teus filhos são um milagre. Eu e você não precisamos de milagre de um mar se abrir todos os dias para que a gente creia, porque aqui há centenas de demonstrações de milagres, centenas. Talvez nós estamos aqui em cerca de 800 milagres. Até porque eu tenho mais de um milagre na minha vida e você também deve ter. Não falta milagre para que nos dias de hoje a gente escolha viver buscando um milagre. Não falta, porque nós somos a prova de que Deus faz milagre hoje. Quanta gente aqui era da pior espécie possível como ser humano, não é? E Deus transforma, e Deus faz novo. Quanta gente aqui tinha família destruída e hoje pode estar celebrando com a sua família em Cristo Jesus. Isso não é milagre? Quanta gente aqui não tinha mais esperança nenhuma, dizendo: meu futuro não vai dar em nada, e hoje está querendo
comprar, está querendo viajar, está querendo crescer, está querendo evoluir, está querendo prosperar, está querendo fazer diferente, porque isso é milagre de Deus, quando Deus restaura os nossos sonhos. Você tem 1 bilhão de motivos para se alegrar pelos milagres que Deus tem feito. Agora, você tem motivo, mas há um sentimento que às vezes nos faz voltar literalmente para trás, que é a saudade. Saudade é algo muito poderoso, não é? Saudade é algo que nos move a fazer coisas, muitas vezes, que nós não faríamos se não tivéssemos sido movidos por outra coisa. Quem tem saudade sai de um lugar e viaja horas para outro lugar só para reencontrar a pessoa. Quem tem saudades investe um montão de dinheiro só para voltar a viver aquilo que vivia no passado. Só que tem gente que tem saudade do pecado. E aí, quando nós somos desafiados a escolher entre o churrasco ou o milagre, nós lembramos do que nos dava prazer. Porque a saudade nas coisas erradas nos movem a sair do caminho reto para voltar para o caminho de perdição. Olha, eu fico imaginando, se não tem gente aqui me ouvindo nessa noite que tem saudade da época que, há um tempinho atrás, podia sair de noite numa festa e pegar todas as mulheres, não é? Todas. E agora não pode nem beijar aqui nessa igreja. Não é? Que saudade! Que saudade quando eu ia lá fora e conseguia tudo o que eu queria e meus amigos falavam que era o máximo. Que saudade! Eu fico imaginando, falei dos homens, as mulheres, não é? Que saía toda enfeitada na mesma balada e tinha todos os homens, fazia fila, de tanto poder, porque é poder, isso é poder. E agora chega aqui, faz de tudo, e os homens santos dessa igreja nem olham, não é? Que saudade, saudade do poder que eu tinha lá fora, e agora aqui eu sou desprezada. Eu fico imaginando da gente que vivia nos churrascos literais, e nos churrascos de verdade a gente enchia a nossa cara, para esquecer o dia anterior. E agora, de vez em quando, ainda tem jejum. Que saudade do passado tão fácil, tão prazeroso, tão gostoso. Eu era conhecido, eu estava cheio de amigos, eu estava cheio de poder, eu estava cheio de influência, eu estava cheio de reconhecimento, e hoje eu não tenho nada. Que saudade! Que saudade da carne, que saudade das festas, que saudade das músicas. Ontem eu disse para a Pri, nós viemos aqui no culto das 11 celebrar a ceia, e 10 minutinhos antes eu estava vendo o Facebook, e eu vi uma foto de um jovem que ontem estava na balada, ontem, e eu lembrei na hora, esse jovem deve ter sentido tanta saudade do passado, tanta saudade, porque se eu for viver pela carne, é muito mais legal lá fora, muito mais prazeroso, muito mais fácil, muito mais descomplicado, muito mais simples, é só viver, sem ninguém me falar, sem ninguém para eu prestar contas, sem ninguém para me cobrar, sem ninguém para me dirigir, sem ninguém para me falar está certo ou errado. É fácil, eu tenho saudade disso, porque aqui é muito difícil, aqui eu não posso fazer o que eu quero, e você não pode fazer o que eu quero, o que você quer, porque você tem que fazer o que o Espírito Santo quer.
que você queira fazer por Ele. É o Espírito Santo que você tem que fazer a vontade, não é a sua. Que saudade do passado, que era tão simples, que era tão gostoso, que eu fazia as coisas de forma descomprometida, vivia um dia após o outro, vivia sem prestar contas à minha própria família. E agora eu chego nesse lugar, as pessoas dizem, mas você tem que fazer tudo honrando seu pai e sua mãe. Que saudade do passado, que saudade do passado, onde tudo que eu ouvia era o que eu gostava de ouvir. Porque quando nós estamos na roda dos nossos amigos, ou dos nossos companheiros, a gente ouve o que a gente quer, não o que nós precisamos. E é tão mais fácil, tão mais gostoso ouvir o que a gente quer ouvir. É tão, às vezes, doído, tão custoso ouvir o que nós precisamos ouvir, porque dói, porque lapidar, porque limpar, porque podar, muitas vezes dói. Que saudade do meu passado, que saudade de usar o meu dinheiro para o que eu queria, e agora eu sou convidado a todo culto ofertar alguma coisa ao Senhor. Que saudade! Em nome de Jesus, essa saudade diabólica tem que ser cessada da tua vida em nome de Jesus. Você tem que sentir saudade da presença do Pai, sentir saudade da voz do Espírito Santo, sentir saudade do Espírito Santo te arrepiar, sentir saudade do Espírito Santo falar, te tocar de uma maneira que talvez você sentiu uma vez só na vida. É isso que tem que dar saudade para você. Isso que é milagre, isso que é viver no milagre dia após dia, isso que é viver na graça do Espírito Santo. E eu e você precisamos viver dessa forma. Eu e você não temos tempo para viver de saudade, porque nós precisamos pensar no futuro. Não dá tempo mais de pensar no passado, de ter saudade do que ficou para trás. Porque Deus diz que nós, aonde a planta do nosso pé pisar, nós conquistaremos. Se eu ficar pensando no que eu deixei para trás, como que eu vou andar para frente? Se eu ficar pensando no que eu perdi lá atrás, como que eu vou esperar? Como que eu vou ansiar? Como que eu vou desejar as coisas que chegarão no meu futuro? E eu quero dizer para você que esse futuro não é um futuro lá na frente, é um futuro próximo. Esse futuro é amanhã. Esse futuro é daqui a alguns minutos, este futuro é depois de amanhã. Esse futuro chegou para você porque Deus quer fazer mais na sua vida, dar mais milagre, derramar mais da bênção dEle sobre a sua vida, em nome de Jesus. Chega do tempo de ficar olhando para trás e ficar lembrando das festas que faziam, davam alegria ao nosso corpo, porque nós estamos aqui para agradar o Espírito que habita em nós. Em nome de Jesus. Você vê que, depois de terem saudades das carnes, das rodas, talvez das cervejas da época, do truco da época, não é? Eu vou em churrasco dos meus amigos, é engraçado porque eu tenho um ex-chefe que ele sempre faz churrasco. O churrasco dele é top dos top, muito bom, só carne top. E toda vez ele vem me chamar para o churrasco, ele diz: Tiago, vamos lá na minha casa, eu já comprei Coca-Cola para você. Todas as vezes. Porque eu sou o único que não bebe lá naquela roda. São poucas pessoas que vão ali. Eu sou o único que não bebe. Mas talvez se eu tivesse uma vida no passado, eu teria saudade. Não é tão fácil. Dizem alguns lá que churrasco sem cerveja não é churrasco, falta alguma coisa. Churrasco sem bebida, para ir fora não é churrasco. O povo come 100 gramas e bebe 10 litros de... Lá no nosso bairro, você vê que tem
na esquininha lá tem uma cervejaria lá agora, né? Bomba! Tem ali na entrada do Via Norte, tem uma cervejaria que deve ser artesanal, alguma coisa. Não era nada, abriram um galpão, filas e filas e filas, todos os dias, todas as horas. Filas. Porque dizem que é bom, não é? Diz que dá uma liberada, as pessoas ficam mais alegres, ficam mais desinibidas. Que saudade de ser desinibido. Que saudade de falar umas besteiras. Que saudade de falar umas coisas que eu nem lembro o que eu falei no outro dia. Essa saudade precisa cessar da sua vida em nome de Jesus. Que saudade do culto de ontem das 11 horas, não é? Que saudade do culto de ontem às 11 horas. Quando a gente estava ali em 40, 50 pessoas e nós ceamos, que saudade. Que saudade do culto da manhã, que o apóstolo estava aqui, no fogo, nem deu recado, nem bom dia, já falou 40 minutos sem parar. Que saudade, que saudade, que saudade da célula que foi semana passada, que chamou de gente na minha casa. É disso que um crente como eu e você precisa sentir saudade. Que saudade do último congresso, quando era meia-noite, a gente estava aqui ainda. Que saudade das coisas que Deus fez e quer fazer ainda mais na nossa vida. É essa saudade que eu e você precisamos sentir. Agora, na palavra de Deus, eles fazem uma reclamação para duas pessoas. Nessa palavra de Êxodo 16, eles vão reclamar para quem? Para Moisés e Arão. Eu quero dizer que Deus tem há mais de 10 anos nos movido numa visão onde nós temos discipuladores e discípulos. O convite de Deus é para que todos sejam discípulos também, amém? Todos. O convite de Deus para a Igreja Batista Vida Nova, se você está aqui, seja discipulador também. Seja discipulador, aceite o desafio. Tenha saudades de ter discípulo, de fazer reunião de 12, de, na legitimação, você colocar o broche ou o colar em alguém. Tenha saudades disso. Tenha saudades disso. Agora, eles fazem uma reclamação para Moisés e Arão. Moisés, por que você tirou a gente lá do Egito para morrer nesse lugar? Escuta uma coisa. Essa igreja, na visão celular de discípulo e discipulador, Deus colocou discipuladores para abençoar a tua vida. Mas os discipuladores, eles te orientam. Você não sofre lições ou consequências de pecado por causa dos seus discipuladores. Eu li algo ontem que certas pessoas, na murmuração, as pessoas, elas reclamam porque elas não se conhecem muitas vezes. E elas reclamam dos seus líderes porque na verdade elas querem reclamar de Deus. E não deixa de ser uma reclamação pelo Deus que escolheu o teu líder para estar sobre a tua vida. Diz que ao invés de atacar Deus diretamente, eles murmuram contra seus servos. Isso não deixa de ser um ataque disfarçado de Deus. Seus discipuladores são canais da tua bênção, não são culpados da vida que você está levando. E Moisés e Arão começaram a serem culpados das lições que o povo estava para aprender de Deus. É uma palavra de consolo para nós líderes, e é uma palavra de aviso para você que ainda não se tornou um líder, até porque talvez você não queira ou porque ainda não deu tempo de você ser. Ninguém é culpado por aquilo que Deus quer trazer sobre a tua vida. Moisés e Arão não eram culpados. Teu pastor, teu discipulador não é culpado da lição que Deus tem te ensinado. Não é culpado das escolhas que você tem feito. Não é culpado das voltas a mais no deserto que você tem dado.
Quando você levanta a tua voz dizendo, por quê? Por que você... Eu lembro aqui de umas 10 pessoas aqui rapidamente que já saíram dessa igreja porque ouviram algum não dos seus discipuladores. Fácil aqui. Conheço dos meus conservos. Fácil 10 pessoas que ouviram não dos seus discipuladores e vazaram. E estão em outro lugar. Porque é muito fácil nós culparmos aqueles que estão sendo cobertura da nossa vida das coisas que Deus tem nos ensinado. Muito fácil. O que é mais fácil? Eu sentir saudade da presença de Deus, ir para minha casa, dobrar meus joelhos na minha casa e dizer, Deus, por que o Senhor quer me ensinar? Ou eu dizer para o meu discipulador, mas também o Senhor mandou. O que é mais fácil? Eu me dispor a ouvir a voz de Deus para Deus me ensinar e me corrigir, ou eu reclamar que meu discipulador está me levando para uma rota errada? O que é mais fácil? É muito mais fácil dizer, mas você, mas aquela outra, você disse sim, você disse não, e agora eu estou pagando por isso. Os homens, as mulheres que Deus escolheu para você são canais de bênção, e que Deus abençoe todos nós, discipuladores dessa igreja, para termos a capacitação para ser canal de bênção para os nossos discípulos, em nome de Jesus. Nós precisamos ser capacitados de forma sobrenatural para sermos bênçãos, para sermos canal de bênção para os nossos discípulos. Mas, discípulos, eu sou discípulo também, nós não podemos apontar o erro da nossa vida, o erro da nossa situação, a lição que Deus quer nos ensinar para os nossos discipuladores. E olha que lição que Moisés nos traz no versículo 7. Versículo 7, o que Moisés disse? Moisés ouve toda a reclamação do povo e diz, no final, quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Quem somos nós? Deus é o soberano, Deus é o onipotente, Deus é o onipresente, Deus é o onisciente, Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de poder. Quem somos nós para que vocês murmurem contra a gente? Nós não somos nada, nós somos canais, nós somos instrumentos, nós somos como barro na mão do oleiro. Nós ainda seremos vaso um dia quando Deus nos moldar. Quem somos nós para que vocês murmurem contra a gente? Deus é o Deus soberano nessa história. Deus é o Deus que tudo escolhe, que tudo sabe, que nos conduz por onde Ele quer nos conduzir. Quem somos nós, meros discipuladores da tua vida? Quem sou eu? Para meus 12, para os meus discípulos, quem sou eu? Eu não sou nada. Eu sou aquele que te aconselha. Eu sou aquele que te ama. Eu sou aquele que ora por você. Eu sou aquele que te instrui. Mas eu não sou aquele que tem poder sobre a tua vida para fazer nada. Há um Deus que é soberano e precisa ser soberano da tua vida. E o que você tem vivido, as tuas escolhas, ou é porque Deus quer te ensinar, ou porque Deus quer fazer e você não quer deixar. Deus é o Deus soberano para cuidar dos seus filhos e dos nossos filhos espirituais também. Se Moisés fosse alguém menos manso, muito provavelmente ele diria, desce fogo, né? Fogo. Tinha um monte de gente mesmo, né? Pôr fogo em alguns lá não ia fazer muita diferença no número, não. Desce fogo e resolve. Mas Moisés era manso e disse, quem sou eu? Deus, atende a oração deles, desse povo que te murmura, mas povo, quem sou eu perante o todo soberano que só me usa para abençoar a tua vida? Que você nunca se esqueça dessa palavra em nome de Jesus. Que você seja eternamente grato a quem Deus tem colocado sobre a tua vida, e para de culpar teu discipulador por aquilo que Deus está te ensinando.
por onde e por como Deus está cuidando de você, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Versículo 4, disse porém o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. E eu quero dizer mais uma coisa para você. Você sabe por que você não pode nunca se afastar de Deus, nunca? Porque Deus provê milagre dia após dia. Não é sempre que Deus dá tudo para que o homem junte e depois aproveite, depois use. Deus entrega milagre dia após dia. Priscila disse aqui que eu tenho todas as minhas palavras que Deus tem me dado, eu coloco no meu iPad, na nuvem, porque eu sou um homem tecnológico e eu preciso estar preparado em todo lugar para ter minhas palavras. E eu tenho todas as minhas palavras divididas por livros aqui no meu iPad, ou as minhas ideias, não é? E depois eu vou trabalhando naquilo que Deus tem me mostrado. E eu lembro que quando eu estava lendo os evangelhos, eu não vou procurar aqui para me perder, mas quando Deus fala da multiplicação dos pães pela segunda vez, eu tive um estralo, eu tive uma revelação de Deus para a minha vida. E eu comecei a lembrar de todas as vezes, e eu lembrava naquele momento, rapidamente, de 3 momentos, onde Deus trazia milagre de multiplicação, e todas tinham a mesma característica. Na primeira multiplicação dos pães, na segunda multiplicação dos pães, e no azeite que brotava da viúva. Sabe qual era a semelhança das 3 situações? Deus nunca disse quando acabaria, nunca. Quem limitou a bênção foi o homem. Quem limitou a bênção nas 3 vezes foi o ser humano. Nas 3. Por quê? No primeiro Deus, o profeta disse: saia recolhendo todos os jarros dos seus vizinhos, pega panela, pote de sorvete, tupperware, traz tudo, que eu vou fazer a multiplicação. E é interessante que quando está enchendo, o profeta pergunta, esse foi o último? Ele pergunta. Aí a viúva diz, acabou. E aí o azeite cessa. Quando Deus foi multiplicar os pães e peixes, Deus diz as 2 vezes, saia colhendo os cestos, e todos os cestos foram cheios. Vai ter um monte de vezes na tua vida que Deus não vai te revelar quanto Ele quer te entregar, mas você vai receber conforme a sua preparação. Quando eu estava preparando esse esboço, eu comecei a pensar, cada cesto é como um dia, cada jarro é como um dia. Se eu tiver mais um jarro, mais um dia na presença, mais um dia de provisão. Mais um jarro, mais um dia na presença, mais provisão. Mais um cesto, mais um dia na presença, mais milagre. Mais um cesto, mais um dia na presença, mais resultado. Acabou o cesto, eu saio da presença, acabou a provisão. Muitas vezes você tem cessado a provisão na tua vida porque você tem saído da presença. Porque Deus quer te dar a porção do dia. E na oração do Pai Nosso, Deus nos ensina o pão nosso de cada dia. Não é o pão nosso de todos os dias, pelo resto dos dias da nossa vida. É o pão nosso de cada dia. Só que se amanhã eu não pedir de novo o pão nosso daquele dia, e depois de amanhã, cessa sobre a minha vida.
Deus quer entregar um milagre para você dia após dia, como maná, essa é a minha provisão do dia, e o maná era um milagre. E o maná do outro dia era um milagre, e o maná do outro dia era um milagre, e o maná do outro dia era um milagre. É isso que Deus quer fazer sobre a tua vida, dia após dia, um dia depois do outro, um dia, mais um dia, mais um dia, e por todos os dias da sua vida, até você ir dessa para uma melhor, ou até Jesus Cristo voltar. E é por isso que muitas pessoas perdem. E talvez aquele jovem que me deixou tão triste ontem na foto, tão triste, foi porque ele achou que ou teve saudades do churrasco lá de fora, ou ele se afastou um dia de Deus e a mão do Senhor parou de prover o milagre daquele dia. Imagina as duas coisas. A falta de provisão e mais a saudade do passado. Quem fica nesse lugar? Se você sentir falta do que você fazia, e se Deus fechar o céu sobre a tua vida, quem fica nesse lugar? Ninguém. Nós dependemos da provisão de Deus. Eu dependo da provisão de Deus do dia a dia. Deus poderia descer e dizer: eu vou te dar o pão de todos os seus próximos dias. Era milagre. O milagre podia ser de duas formas. Ele podia cair todo dia, ou ele podia cair a porção para todo o tempo. E Deus dizia: pode guardar na tua tenda e isso não vai estragar. E aí você tem provisão para todos os seus próximos dias. Podia ser assim, mas Deus queria ensinar dependência do homem para com Deus. Deus quer ensinar que você precisa ser dependente dEle. Dependente. Você respira todo dia, você come todo dia, você dorme todos os dias, você faz xixi todos os dias, você precisa de um monte de coisa para sobreviver. Você precisa de Deus todos os dias. Todos os dias. Quem tem Deus hoje e amanhã não tem mais, morreu espiritualmente falando. E por que eu não posso vir na igreja um dia e nunca mais aparecer? Porque eu preciso de Deus amanhã também. Porque eu preciso de Deus na semana que vem também. E porque eu não posso entregar minha vida para Jesus e voltar para o mundo e curtir do jeito que eu quero? Porque eu preciso de Deus amanhã. Porque Deus quer ensinar que você precisa ser dependente dEle. Eu, você e todos os filhos de Deus precisam aprender a serem dependentes de Deus. Dependente. Se eu me desgrudo dEle, eu morro. Se eu paro de ouvir a voz dEle, eu morro. Se eu paro de entender o que Ele quer para mim, eu morro. Se eu paro de conhecer, se eu paro de me abrigar nas asas dEle, eu morro. Se eu paro de sair da presença dEle, se eu saio dos pés da cruz, eu não sobrevivo. Deus quer fazer com que Ele criou, eu e você, homem, ser humano, para ser dependente dEle. Dependente. E eu disse para a Pri, quando eu estava vindo para cá, que há uma música do Renascer Praise 18, que o pastor Sandro acha o melhor grupo de todos, que se chama Viver na Dependência. Viver na dependência porque Ele cuida de mim. Viver na dependência porque Ele é fiel para fazer o que Ele prometeu e cumprir na minha vida. Viver na dependência. Eu e você precisamos aprender a viver na dependência. Todo ser humano é dependente de alguma coisa. Todo ser humano é dependente de alguma coisa. Eu fui no outro prédio da minha empresa e eu conheci uma mãe que tinha um filho de 1 ano. E quando eu cheguei na primeira semana naquele prédio, a mãe disse: meu filho está com bronquiolite. Eu nunca ouvi tanto falar de bronquiolite como ouvi nesses dias, não é? Nesse último mês de junho,
Manuela teve bronquiolite quando tinha 20 dias. E foi a primeira vez que eu ouvi essa doença, até porque é uma doença de bebê, eu não tenho sobrinho, não tinha nada, foi a primeira vez. E eu ouvi de novo agora, a Manuela já tem 6 anos, só que eu ouvi uns 10 casos de bronquiolite nesses dias. E esse bebê foi parar na UTI. Um dia ela chegou lá, e eu cheguei no prédio, na verdade, e falou, o bebê acho que chama Carol, nem sei como chama a mulher, foi para a UTI. O bebê está sedado, entubado, para se alimentar, uma sonda, obrigado, para se alimentar na UTI. E o que importa são as primeiras 48 horas, a médica não disse nada, disse que nesses casos o bebê fica de 2 a 4 semanas sedado, apagado, bebê. E esse bebê, graças a Deus, ele saiu essa semana da UTI, depois de algumas semanas. E olha que interessante, ela disse para mim que a outra pessoa, ela está afastada desde esse dia, que o bebê volta da sedação, mas o bebê cria tipo uma dependência da sedação e do respirador, do tudo lá, do tubo. Então o bebê, ele tem sintomas de abstinência. O bebê tem sintomas de abstinência como um drogado tem sintomas porque ele fica viciado naquela condição. Um bebê de 1 ano, dependente de alguma coisa. Eu disse isso, mas todos os drogados que nós conhecemos, a gente sabe que é assim. Quando ele quer se livrar, ele tem um período de crise muito grande, e as crises de abstinência são perigosíssimas, porque ele é dependente, e quem bebe é assim, e quem é viciado em alguma coisa é assim, e quem é viciado no pecado muitas vezes é assim, não é? Talvez a gente perde discípulo aqui porque o cara é tão dependente do pecado que tem crise de abstinência e volta, não é? Mas nós precisamos ter essa dependência com Deus. Será que existe uma abstinência santa? Não é? Se existe, é o que nós precisamos. Já pensou? A gente é tão dependente de Deus que o dia que a gente passa longe de Deus, a gente começa a tremer. Pensou? Que da hora. Não é? A gente é tão dependente de Deus que a gente demora para orar, a gente começa a suar, não é? O lábio seca, ter tique. Já pensou? Que legal. A gente ficar uma semana sem ir na igreja, a gente começa a balançar a cabeça igual louco. O que você quer? O que você precisa? Igreja, igreja, igreja. Deus, Deus, Deus. Seria mais fácil. Imagina, que legal. Mas nós precisamos ser dependentes desse Deus, dependente todos os dias. Não é dependente por períodos, por temporadas. Eu sou dependente quando eu preciso, eu sou dependente quando me falta algo. Eu busco a Deus todo dia quando eu estou precisando de uma resposta. É todos os dias, porque Deus quer te acrescentar um milagre e o pão seu dia a dia. No máximo, Deus no 6º dia vai te dar 2 para você descansar no sábado, no máximo. Mas o resto é dia após dia. Dia após dia, dia após dia. Nós não sabemos quantos homens, se eram os líderes que estavam reclamando, se era todo o povo. Mas a questão de escolher a gratidão, a murmuração, é uma questão extremamente pessoal. Nós temos casos que o marido quer uma coisa, a esposa quer outra. Nós temos casos assim, nem marido e esposa que é um de acordo com a Bíblia, às vezes tem a mesma vontade. Essa igreja quer que todos nós sejamos dependentes de Deus, mas você precisa querer.
Essa igreja quer que quando nós tenhamos nas nossas mãos, na nossa frente, a escolha de querer milagre ou churrasco, nós escolhamos milagres, 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 provisão, sustento, bênção. É isso que nós precisamos escolher, você precisa querer isso. Não igual aquele povo que começou a lembrar e começou com egoísmo reclamar. Por que Deus? Por mais que você estiver lá fora, eu vou mandar uma mensagem no Facebook daquele rapaz que eu vi a foto ontem. Ele precisa acabar com essa saudade maldita que está na vida dele e viver nesse lugar, porque Deus quer abençoar a vida dele hoje, Deus quer abençoar a vida dele amanhã, Deus quer abençoar a vida dele terça-feira, Deus quer abençoar a vida dele quarta-feira, Deus quer abençoar a vida dele quinta-feira, e Deus quer abençoar a tua vida todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Não saia desse caminho, não deixe a saudade te tirar daqui. E essa mensagem, como todas as mensagens que a gente traz aqui na igreja, é uma mensagem evangelística. Você que está me ouvindo aqui nesse lugar pela primeira vez, né, nós temos tantos visitantes nesse lugar. Deus quer que você saia daqui, vivendo na dependência dEle, para Ele trazer uma bênção na sua vida como você nunca recebeu. Deus quer fazer com que você saia daqui, vivendo na presença dEle dia após dia, para você viver o melhor dessa terra. Hoje eu pus uma foto no meu Facebook à tarde. Eu pus uma foto de Sara, uma foto de Manuela e uma foto minha e da Priscila. Porque eu não tenho todo o dinheiro que eu quero. Já falei isso aqui várias vezes. Mas eu sou o mais rico dessa terra. A família que eu tenho, a igreja que eu tenho, o Deus a quem eu tenho, o Espírito Santo e quem habita em mim, é o que pode trazer a maior alegria da minha vida. E todos nós procuramos essa alegria. Todo mundo que está aqui nessa noite procura essa alegria. A tua alegria se chama Jesus Cristo. A tua alegria se chama salvação em Jesus Cristo. A tua alegria se chama viver na dependência de Deus todos os dias, para que Deus cuide de você todos os dias e faça um milagre na tua vida todos os dias. Cesse a saudade do pecado nas nossas vidas. E que nós tenhamos dependência da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para nós vivermos de forma abençoada, em nome de Jesus. Amém. Deus quer fazer isso na tua vida, na tua vida, na tua vida, de maneira especial. Você não está aqui nessa terra por acaso. Eu sou um acaso. Um dia, alguém, meu pai, encontrou minha mãe, e às vezes você nem sabe quem é, e por acaso eles tiveram uma noite, eu nasci. Não é por acaso. Deus te escolheu para você estar aqui, Deus morreu para você viver o melhor dessa terra. Longe do pecado e viver nessa dependência de receber o milagre diariamente, diariamente. Diariamente. Deus quer fazer isso na tua vida, como fez na vida de a maioria de nós que estamos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ficar em pé para a gente selar essa palavra? Olha só que na minha Bíblia, eu sei que essa Bíblia aqui um monte de gente tem aqui na igreja, né? A Bíblia de estudos a fio de todo homem. Eu estou vendo aqui agora, aqui na página de Êxodo 16, está aqui o maior e mais longo milagre de todos os tempos. Que naquela época,
havia aproximadamente 3 milhões de bocas, 3 refeições por dia, 365 dias no ano. Por 40 anos, Deus entregou um milagre da ordem de 131 trilhões 400 bilhões de refeições. Deus quer entregar isso sobre a tua casa, em nome de Jesus. Se há um número que expressa o milagre que Deus quer entregar na tua vida, esse número é muito grande, porque Deus tem poder para fazer isso em nome de Jesus. Amém? Fecha teus olhos no teu lugar, Nós precisamos tratar a saudade do pecado que você sentiu ontem. Será que foi uma luta você chegar aqui nessa igreja hoje, porque você ficou com saudade daquilo que você fazia nos domingos de noite? Será que ontem você não estava aqui porque você sentiu saudade das festas? Será que é isso? Será que é saudade do pecado que precisa ser arrancada de você? Saudade daquilo que passa, daquilo que dura uma noite. Saudade de todo o respeito que não vale nada. Um monte de gente que também não vale nada achava que você era o máximo, e você tem saudade disso. Saudade, como era gostoso, como eu ficava feliz nas rodas dos escarnecedores, como eu era feliz naqueles churrascos intermináveis, que cada um podia fazer o que queria, ninguém dava satisfação para ninguém. Que saudade! Cesse a saudade da tua vida do pecado em nome de Jesus. Caia por terra toda a saudade do pecado na tua vida em nome de Jesus. O que Deus quer te dar, o que Deus quer te fazer é muito maior e melhor. O prazer que você vai sentir quando Deus começar a abençoar a tua vida é muito maior de tudo que você já sentiu na tua vida. Prazer que o Espírito Santo de Deus vai revelar sobre você é prazer, não é com dor. Deus não vai te abençoar com dor, não, é com prazer. Você vai se regozijar e vai dizer: como eu sou feliz, como Deus me abençoa, como eu posso ser alegre, realizado na presença de Deus. Por isso, cesse em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, cesse toda a saudade do pecado que existia nesse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É hora de você fazer uma aliança com Deus, de dependência, aliança de dependência, e dizer: Deus, por todos os dias da minha vida eu sou teu. Por todos os dias da minha vida eu estou na tua presença. Por todos os dias que eu viver, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, eu não vou escolher outra coisa, porque eu dependo do Senhor, eu dependo do Senhor, eu dependo do Senhor. Amanhã, hoje, 3 de julho de 2016, eu dependo do Senhor. 4 de julho de 2016 eu dependo do Senhor. 5 de julho de 2026 eu dependo do Senhor. Até o último dia da minha vida aqui na terra eu dependo do Senhor. E eu faço uma aliança contigo, que eu dependo da sua graça, que eu dependo do seu amor, que eu dependo da sua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Renova, Senhor, renova essa dependência que nós precisamos, que a nossa vida depende do Senhor, da tua vontade, da tua voz, da tua escolha.
Eu dependo do Senhor, porque se eu orar todos os dias da minha vida, o Senhor me entrega. Eu dependo do Senhor, porque se eu adorar por todos os dias da minha vida, o Senhor me salva, me cura e me liberta. Eu dependo do Senhor, porque se eu ouvir a Tua voz todos os dias, as minhas escolhas são corretas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu dependo do Senhor na minha vida.